Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Em Choque Podcast, o podcast que nós fazemos aqui do Sparks. E hoje nós temos um convidado mais que especial, é o Julião. Eu vou deixar ele se apresentar, ele vai estar com a gente nessa quinta-feira. Ele vai estar falando sobre ruídos, como ouvir a voz de Deus. Então, Julião, se apresenta aí pra galera, seja bem-vindo. Tamo junto. Galera, eu sou o Júlio, eu tenho 25 anos, eu sou casado com a Rafa, sou pai de dois, o do Léo, o Felipe tá vindo aí, tá na barriga. E apesar de eu ter começado a fazer CEUB bem novo, com 17 anos, eu ainda tô terminando direito no CEUB, então ainda tô terminando minha graduação junto com a galera aí de todo o CEUB, enfim, eu tô já no final. Além disso, eu sou pastor, eu sou formado em teologia, eu sou pastor aqui na Igreja Batista do Lago e tenho a oportunidade de liderar os adolescentes aqui do Drops, que é o nosso ministério de adolescentes. E além disso, eu sou filho de Deus, apaixonado por Jesus, brother do Rafinha, da galera. E tamo aí, velho, tamo aí. Bom demais. Eu queria que você contasse um pouco da sua história com Jesus dentro das universidades, que eu acho que é um papo muito relevante assim pra galera, e eu sei que você tem muito conteúdo sobre isso, então queria que você contasse um pouquinho pra galera e se aprofundasse nisso agora. Cara, Rafinha, é massa assim, porque eu não nasci num lar cristão, eu conheci Jesus quando eu tinha 15 anos de idade, e foi um processo assim muito transformador. Jesus me alcançou, mudou minha vida de uma maneira muito especial assim. E uma coisa que me marcou, quando eu comecei a ouvir sobre o evangelho, e quando eu comecei a entender a parada de que a gente precisa pregar o evangelho, é que durante os meus 15 anos nos colégios, ninguém nunca falou de Jesus pra mim. Caraca. Então, tipo assim, eu era um cara que, mano, dava trabalho, era aquele cara muito bagunceiro, assim, fazia um monte de besteira e tal. E a galera geralmente olhava pra mim com aquele olhar de, mano, esse cara não vai dar em nada e tal. E eu lembro de ter passado por pessoas que eram cristãs, que em tese iam na igreja, enfim, conheciam a Jesus, mas elas nunca pararam e tipo, cara, velho, eu sei o que você precisa. Você precisa de Cristo, sacou? E aí, quando eu entendi isso, eu falei, mano, a gente tem essa responsabilidade. Então, tipo assim, a gente recebeu uma graça, um amor que nos alcançou, e em tese, se a gente tem essa resposta que pode salvar e mudar a eternidade das pessoas, como é que a gente não vai pregar sobre isso? Como é que a gente não vai trazer essa responsabilidade pra nós? E aí, dentro disso, cara, por eu ter entrado mais novo na faculdade, né, eu entrei com 16, logo depois eu fiz 17, eu comecei a queimar por isso, sabe? Apesar de eu estar no início da conversão e muitas coisas eu ainda estava resolvendo da minha vida, do meu caráter, pra ser um cara mais parecido com Jesus mesmo, isso começou a queimar no meu coração, mano. Então, tipo, lá no CEUB mesmo, a ideia nunca foi necessariamente criar um movimento, criar uma parada, mas a gente se reuniu com alguns amigos, assim, da nossa igreja mesmo, que era quem a gente conhecia de crente, e falou, cara, vamos começar a orar, velho, porque a gente crê que nada acontece senão por fruto de oração, né? Porque não é na nossa força, não é no esforço do nosso braço que as pessoas vão conhecer a Cristo. E aí, cara, a gente passou um semestre inteiro orando pelo CEUB, mano. Então, tipo assim, a gente chegava lá mais cedo, mano, se eu não me engano, a gente chegava lá, acho que era 6 da manhã, e aí a gente começava a gente dividir o CEUB por blocos. Então, uma vez por semana a gente ia lá, a gente vai orar por esse bloco. Às vezes nos blocos maiores a gente dividia em 2 espaços. E, mano, a gente ia lá orando. A gente entrava nas salas e orava ali baixinho, junto com a galera que podia ir no dia. Na época tinha umas 4 pessoas, eu acho, que iam com a gente. Ia eu, a Rafa, e uma menina chamada Milena, e um brother meu chamado Lucas, enfim. E uma galera, e a gente ia começar a orar, velho, e orando, Senhor, nos dê o CEUB, alcance o CEUB, alcance vidas aqui nesse lugar. Então, assim, a gente começou a clamar para que vidas fossem alcançadas, sabe, mano? Na época tinha um clubinho lá, que era o Juntei, era muito massa e tal. E a gente ia no Juntei, e com o tempo a gente começou a falar até com a liderança de lá, sobre isso que a gente tava no nosso coração. Eu lembro que a líder na época era a Esté, um abraço pra você, Esté, ela ia lá e orava junto com a gente. E era muito massa, mano. E a gente começou a queimar por isso, sabe? Por não ter só um clubinho para cristãos se reunirem fora da igreja na faculdade. Massa. Mas um lugar onde as pessoas conhecessem a Cristo, sabe? Massa. E aí, mano, a gente passou esse semestre orando e tal. Eu tô adiantando já ou... Então, talvez. Mas é de boa, né? porque deixa eu só introduzir esse assunto, porque eu acho massa. Pra quem não sabe, o Júlio, ele já falou que ele estudou no CEUB há um tempão,
Mas ele foi, de fato, assim, o fundador do Sparks, né? Cara, não foi só eu, mas eu tava ali no início. Ele tava no início, então, tipo, tem uma galera que chega pra mim, pra Gi, e pergunta, nossa, como é que foi criar um clubinho? Véi, eu e a gente fala, pô, a gente não faz ideia de como é que é criar um clubinho, porque a gente meio que só continuou algo que já tinha sido criado, a gente só teve só foi entregado nas nossas mãos a liderança do Sparks, mas quem realmente começou com algo foi o Julião e os amigos dele naquela época, e agora ele vai dar continuidade nessa história, só pra introduzir vocês mesmo nessa, pra ninguém ficar perdido. Cara, e foi muito cabuloso, assim, porque nessa época eu lembro que a gente começava a ler muitas histórias, testemunhos de pessoas que estavam vivendo isso em colégio, universidades, enfim, vivendo avivamentos nos seus contextos, cidades. E uma coisa que eu lembro que sempre marcou a gente era a galera que ia com essa sede por almas, né, mano? Que ia orando, que ia clamando, Deus, nos dê almas, nos dê vidas, assim. Tem um livro muito massa, o nome do livro é Os Heróis da Fé, e você vê vários caras que foram extremamente relevantes nas suas épocas, e eles tinham essa paixão, Jesus nos leva a pregar o evangelho. Então a gente nasceu nesse contexto, assim, de desejar isso, e a gente passou esse semestre orando, e foi massa porque à medida que a gente ia orando também para Deus nos conectar com outras pessoas, sacou? Massa, velho. E aí foram chegando outras pessoas e vieram para orar e tal, e aí a gente foi começando a conhecer outros crentes que não eram da nossa igreja, que a gente nunca tinha visto e tal, de várias igrejas. E, cara, a gente começou. E aí, no semestre seguinte, cara, já no final desse período de oração, num desses dias de oração, uma menina chegou e falou que ela tava orando, e veio esse nome para ela, Sparks. E ela falou que não era boa de inglês e tal. E aí ela foi pesquisar o que esse nome significava. E aí, quando ela pesquisou no Google, apareceu, né? Sparks são faíscas. Quando a faísca aparece, é porque o fogo virá. Uhum. Aí a gente ficou, caraca, mano, meu Deus. é isso, acabou, mano. É Sparks e tal. E aí, mano, a gente começou a se reunir pra pensar o que a gente ia fazer. E aí, mano, nessa época a gente começou a ter uma reunião de oração durante a semana, a gente permaneceu fazendo isso, e depois a gente tinha uma reunião que era de palavra, voltado para não crentes, sabe? Uhum. Então no início não tinha bem uma liderança, mas tinha uma galera que tava mais envolvida, sabe? E aí, mano, a gente fazia evangelismos, a gente fazia umas paradas, a gente fez até um evangelismo secreto aí, que a gente não pode falar aqui nas câmeras, mas depois a gente fala, enfim, mas a gente colava uns cartazes no CEUB, falando de Cristo de maneira misteriosa, né? Que nem sempre a gente podia ser tão enfático em falar da nossa fé e tal. A gente fez uns momentos de louvor e palavra ali no bosque mesmo, mano. Você nem sabia disso. Sim. A gente levava uma caixa de som e com o Mike falava lá e tal. Mas isso sempre queimou muito o nosso coração, mano. E uma coisa que impressionou muito a gente é que ia uma galera que ia pelo hype, porque tava um movimento que tava começando a crescer e tal. Só que tinha uma galera que não entendia a parada de que a gente precisava pregar o evangelho, sacou? Eu lembro que me marcou que tinha pessoas até da nossa igreja, ou do nosso ciclo íntimo de amigos, que não ia pro Sparks, ou não queria se envolver, porque na minha cabeça, já entrando no que você falou sobre os ruídos, elas estavam com muitas outras coisas na cabeça, com muitas outras paradas na mente, sacou? E elas não entendiam essa necessidade da gente pregar o evangelho. Então, mano, a gente viveu muito testemunho massa, mano. De gente aceitando a Cristo, de gente sendo curado, da gente orando por pessoas. E ao mesmo tempo, quanto mais a gente se envolvia com desejar que pessoas fossem alcançadas no CEUB, mais a gente via o quanto as pessoas estavam perdidas também, sabe? Sim. Então eu acho que sempre foi esse mix de alegria de ver do que Deus estava fazendo, mas ao mesmo tempo, não quero ser exagerado assim, mas um santo desespero de caramba, velho, ainda tem muita gente pra ser alcançada. Muita gente. Eu acho massa porque quando a gente começa a ter esse pensamento de que literalmente Jesus quer encontrar com aquelas pessoas e ele quer nos usar para ser esse mediador ali, tipo, a gente começa a ter esse senso de urgência mesmo que às vezes aparece na cabeça de alguns, não de todos os cristãos que estão na faculdade. A gente fez um panfleto, e aí o Hosken que fez o design, o Hosken tá atrás das câmeras aí, galera. E aí tá escrito assim, a primeira coisa que a pessoa bate o olho no panfleto é ler, Jesus quer encontrar com você, Jesus quer ter um encontro com você. Então, assim, a gente estava entregando esses panfletos ontem, a gente tá gravando isso na quarta, ontem foi terça, e a gente estava entregando ontem depois da aula,
Daí eu fui entregar, assim, no Bosque pra um pessoal, eles estavam num grupo grande, e eu fui entregando assim, licença, gente, queria convidar vocês e tal. Daí uma menina, ela olhou, bateu o olho, e ela já começou a rir, assim. Ela, duvido que ele quer encontrar comigo, falou altão, Caraca, assim. doideira. Aí eu olhei pra ela assim, véi, eu prometo pra você que ele quer. Prometo, prometo. Aí fui embora, tá Que ligado? massa, mano. Exatamente isso. Então, assim, eu acho que independente, se você for subir na mesa da praça de alimentação, ou até falar de Jesus pro seu amigo dentro da sala, eu acho que, de certa forma, Jesus ele não olha pro tamanho das coisas, mas ele olha pro seu coração, pro quanto Sim. de entrega que você tá tendo naquilo. Então, assim, existem sim pessoas que vão ser alcançadas durante, sei lá, um trabalho, tá ligado? Tipo, Perfeito. a professora fez um grupo de trabalho, ó, vai ser vocês 4, só tem você de cristão. Às vezes, Jesus, ele quer trabalhar naquelas 3 pessoas que a professora colocou no seu trabalho, como tipo, velho, essa vai ser a tua maior, teu maior evangelismo na faculdade, da história, vai ser essas 3 pessoas. Agora, como existem outras pessoas que Jesus quer mesmo que ele suba, sei lá, dê uma de doido Sim. e suba na mesa ali da praça de alimentação. Então, tipo, eu acho que quando estamos com os corações disponíveis dentro da faculdade, muitas coisas acontecem, muitas histórias vêm, testemunhos pra contar e, sei lá, histórias encorajadoras, enfim. É E a muito louco. necessidade da gente ser intencional, né, mano? Porque eu acho Sim. que é isso que você falou, é a parada de estar disposto a pregar o evangelho aonde Jesus te colocar e com a estratégia que ele te dá. Então, quem Uhum. você falou, mano, você tá num trabalho, o trabalho é extremamente importante. Sim, exatamente. Mas, mano, existe algo que é eterno, que tá ali, que são aqueles amigos que você tá, que não conhecem Cristo ainda. Uhum. Você tá numa matéria, você tá com um brother, você tá... Então, mano, por mais que seja mais simples do que um movimento, isso é reino. Sim. Isso é eterno, e é a pregação do evangelho. Ou, mano, através, que nem se falou, subir numa cadeira e pregar, enfim. Uhum. Então, assim, mano, a gente nasceu nesse lugar de querer que isso aconteça, sabe? Então, assim, e foi até interessante, mano, porque a faculdade é cíclica, né? Então a gente já sabia que eventualmente iam surgir novas pessoas, novos líderes, e a gente, inclusive, já orava por isso. Só que bem no final, ali no meu período de faculdade, é porque hoje em dia eu quase não vou mais pro CEUB, né? Eu faço estágio, TCC, eu já fiz, enfim. E eu não frequento o CEUB rotineiramente. Uhum. Mas o final da minha faculdade foi bem no período da pandemia, mano. E aí eu lembro, mano, que deu uma estagnada no CEUB, né? no Sparks, né? Sim. E aí a gente entrou, tipo, num lugar de, meu Deus, o que vai ser, mano? Será que... E pra quem não sabe, o Juntae que existia, né? A gente se juntou e o Sparks e o Juntae viraram um só, né? O Juntae tinha um legado de mais de 10 anos, assim. Então, glória a Deus pela vida da galera que tava liderando o Juntae, enfim. E a gente ficou, mano, como é que vai ser e tal? E aí, naturalmente, Deus foi levantando as pessoas. Então, depois que a gente tava lá, ele levantou o Esdras e a Gabi, se eu não me engano, era o nome dela. Depois ele levantou o Rafinha, a Gi, e ele ainda vai continuar levantando Sim. pessoas. E o importante é ter esse queimar de Deus, me usa, né? Seja como for, me usa, me usa. Uhum. Eu quero que minha faculdade conheça Cristo, né? É que nem, eu não lembro quem que fala assim, mano, mas é tipo, CEUB shall be saved, CEUB vai ser salvo. Então, em nome de assim, Jesus. é. É isso que a gente queima. E eu queria, tipo, perguntar pra você, como é que era pra você, né, essa responsabilidade de seguir um legado de 10 anos, assim, tipo, juntar ele, já existia há mais de 10 anos, e aí vocês se juntaram e meio que hoje a gente é o Juntaê, só que com outro nome, entende? Tipo, eu queria ver pra, tipo, entender na sua cabeça como é que era seguir esse legado, assim, essa parada. Mano, era muito doido, porque assim, quando eu conheci o Juntae e eu conheci na época a Esther, ela tinha acabado de se tornar líder de Juntae, né? Porque como é cíclico, eles também mudavam a liderança. A gente conversava muito, então ela tava muito, muito junto com a gente. Então, na realidade, a ideia da gente se fundir, eu tenho a impressão que ela não foi nem nossa necessariamente, mas eu lembro da galera do Juntae, da Esther, ela vir falar com a gente e ter essa ideia, e bem honestamente, na época eu não pensei muito, assim, eu falei, pô, que massa, mano, bora, vai ser doido, assim. Só que depois que já tinha acontecido, eu lembro que eu comecei a refletir, tipo, caramba, Deus, a gente tá seguindo um legado de uma galera que tá nisso há mais de 10 anos, então, Senhor, não deixa isso terminar. Não deixa isso ser só uma vibe, não deixa isso só ser uma parada massa, não, que a gente carregue isso com muita responsabilidade, né? Porque se o evangelho chegou no CEUB hoje, é porque pessoas lá atrás estavam orando por isso e se envolvendo com isso. Sim. Se o evangelho chegou em mim, alguém
há um tempo tava se envolvendo com a palavra de Deus, se envolvendo com o reino para que chegasse. Se o evangelho chegou no Brasil foi porque missionários vieram para cá. Então, assim, cara, o quão importante é a gente entender e carregar esse legado, né? Quando você vai em Hebreus, por exemplo, é interessante que o autor de Hebreus, ele começa a falar, ele fala, olha, depois dele falar da galeria dos heróis da fé, ele falar dos grandes feitos dos homens de Deus, ele fala assim, olha, existe uma grande nuvem de testemunhas observando vocês. Em outras palavras, na versão street, faça valer a pena, mano. Faça valer a pena. Então ele fala, mano, olha tudo que essa galera já fez. Então, mano, carrega esse legado, prega o evangelho, viva uma vida que vale a pena ser vivida. Então, assim, até falando com a galera que tá vendo a gente, cara, você tá no seu curso, você tá fazendo, e isso é sensacional, isso é pra glória de Deus. Você vai glorificar a Deus, não necessariamente vivendo integralmente numa área ministerial, mas integralmente pra Deus. Aonde você estiver, na profissão que você tiver. Mas enquanto você tá na faculdade, faça valer a pena. Perfeito. Tem algo, cara, que além do seu curso, que é extremamente importante, tem vidas ali, velho. Não deixe, isso aconteceu comigo, assim, velho. Eu saí do ensino médio, e hoje eu olho pra trás e falo, caraca, velho, eu não fiz valer a pena. Eu era novo convertido. Mas, cara, como eu queria poder ter oportunidade de voltar pro ensino médio pra viver e pregar o evangelho. Então não espere você sair do teu tempo de faculdade e falar, caraca, mano, foi massa, eu fiz um curso excelente, mas quantas pessoas estavam ali que poderiam ter estudado Jesus, sabe? Que não é o meu campo missionário, mano. A sua sala de aula, é o seu campo missionário, sacou? Então, assim, a gente tem... o campo missionário do Sparks é o seu, beleza. Mas cada um de nós, você na tua sala, mano, no teu grupo ali de amigos não crentes, no teu grupo que você tá vendo aí. Então, cara, essa parte de ser intencional, ela é, tipo, tão essencial, mano, tão essencial. É doido, porque como você falou, as lideranças, elas vêm a partir de ciclos, né? Então, tipo, sempre muda. E isso acontece não só na liderança, mas no próprio CEUB, em geral. São ciclos ali, são pessoas diferentes chegando. Então, tipo... Deus, ele tem porções novas para falar com pessoas novas, então, e vai gerando essas coisas assim, e são esses ciclos doidos que acontecem no CEUB, então, tipo, eu acho muito massa como Deus, ele prepara o coração de pessoas certas para falar com certas pessoas. Então, assim, quando a gente chega no CEUB e depara já, tipo, sei lá, 8 da manhã, a gente se depara com um monte de gente no bosque, assim, já fazendo algumas coisas, assim, às vezes até mesmo fumando e tal, e a gente não se incomoda com essas coisas, não pelo fato delas estarem fumando, mas assim, caraca, velho, a pessoa tá no mesmo lugar que eu, tipo, ela tá aqui comigo e ela ainda não escutou de Jesus, será? Será que não da minha boca? Será que já teve alguém que já foi falar de Jesus pra ela? Enfim, tipo, eu acho que isso tem que, véio, ativar um alerta na nossa cabeça, tá ligado? Isso que você falou me lembrou uma história muito cabulosa, mano, que a gente viveu com, não sei se você sabe quem é, o Daniel Marra. Era um cara que tava lá no CEUB, enfim, é um brotherzão meu. E eu acho que eu conheci. Uma menina, ela tentou suicídio no CEUB. Quando a gente tava lá, ela tentou suicídio no banheiro do CEUB. E eu tava indo no banheiro e eu vi a cena. Dos bombeiros civis lá do CEUB, tentando abrir a porta, ligando pra ambulância, professor desesperado e tal. E na hora eu mandei mensagem pra galera do Sparks, falei, galera, quem puder, quem tiver de boa, vem aqui, vamos orar, vamos tentar fazer alguma coisa. E aí esse meu brother, quando a gente se encontrou, ele falou que ele veio subindo as escadas orando, falando, Deus, quem é essa menina, Senhor, alcança a vida dela e tal. E aí ele começou a se questionar, falando com Deus, Deus, será que ela é do meu bloco? Será que, na época ele fazia direito, será que ela é do direito? Será que ela é da minha sala, Senhor? Será que eu vi essa menina, por que você não me usou pra falar alguma coisa pra ela? E aí na hora Deus falou assim pra ele, e ele me contou isso depois, né? Filho, eu tô sempre falando, mas eu tô em busca daqueles que desejam me ouvir. Então assim, mano, a necessidade da gente, tipo, ser intencional de falar, Deus me usa. Então assim, aquela menina era do bloco de direito. E talvez Deus realmente quisesse falar. E eu não tô falando que, Deus quis e ninguém ouviu. Não, mas talvez tenha acontecido. Talvez Deus quis falar com aquela menina e a gente tava ouvindo os ruídos e não ouvindo a voz de Deus, sabe? Sim. E um outro testemunho que foi massa, mano, teve uma vez que eu adiantei muitas matérias, apesar de eu não ter terminado até hoje. Eu lembro que tipo assim, no segundo semestre eu tava fazendo matéria do sétimo. Caraca. E aí eu fui fazer uma matéria acho que era direito administrativo, e a galera só mais velha, de terno e tal. E aí, mano, tinha um cara, mano, muito mal encarado, mano. Muito mal encarado. Eu brinco que eu chamo ele, não sei se um dia ele vai ver isso, que era Lucas o Bombado. Mal encarado, não porque ele tinha uma cara má, mano, mas porque o bicho, moleque, era sério, mano, e era bombado, mano. E aí, moleque, o bicho só comia batata doce e frango no intervalo assim, mano. E aí um dia, mano, eu tava orando, pedindo exatamente isso, Deus me usa, me ajuda a ser intencional. E eu lembro que eu vi esse moleque no fundo da sala, assim, mano. Moleque, mó fortão, gigante, mais velho, assim.
E Deus fala com ele, fala com ele. Eu não lembro exatamente o que Deus ministrou no meu coração, mas era algo específico, assim. E eu fui falar com ele, falei, mano, licença, assim, bicho, moleque, ele literalmente tava comendo batata doce frango, ele tirou assim, me olhou assim. Eu falei, mano, olha, eu sei que você não me conhece, eu, Júlio Taus, eu sou cristão, e eu creio que Deus fala, eu te falar isso. E, mano, esse moleque, mano, começou a se emocionar, sacou, mano? Ele falou, caramba, mano, como eu tava precisando ouvir, sabe? E, tipo, mano, como aquilo me marcou, sabe? Quando a gente se coloca à disposição de ser usado por Deus, ele usa. Porque ele é o maior interessado Sim, que as pessoas conheçam ele, sabe, mano? exatamente. Então, quando a gente segue o mandamento dele de ir por todas as nações e fazer discípulos e ensinar sobre ele e falar do que Deus fez na nossa vida, mano, isso é tão poderoso, mano. Sim, É tão poderoso. é muito bom. E já que você trouxe essa parada de como você escutou a voz e agiu de acordo com isso lá dentro do Seub, eu queria que você contasse um pouco, assim, como é que era pra você, tipo, quando Deus falava com você, o que que você fazia com isso dentro do Seub, assim, tipo, de que forma você agia em relação a isso? Mano, eu acho que a primeira coisa que eu entendi quando eu tava no Seub é porque eu lembro que no início eu tava num lugar, quando a gente tava orando, que eu queria muito ouvir um direcionamento claro de Deus pra fazer as coisas que a gente tinha que fazer. Isso não é errado, eu sei que a gente tem esse desejo de ouvir um direcionamento específico, uma voz clara de Deus. Mas, mano, tem coisas que já estão claras, tem Sim. coisas que já estão escritas, sacou? Às vezes a gente quer a nova revelação e é massa. Só que, mano, a revelação dele já foi escrita, mano, tá nas escrituras. Então eu lembro, mano, que um dia eu fui confrontado com isso, sabe? Do tipo, mano, eu quero uma nova revelação pra entender como é que a gente vai pregar e eu lembro que, eu não lembro se foi alguém que falou comigo ou se foi Deus que falou no meu coração e falou, cara, pregue, velho. Você já tem, eu já falei com você, pregue, você não precisa, beleza, eu vou te orientar no caminho, mas comece, pregue. Então eu lembro que isso foi uma coisa que me marcou, assim, que por um tempo eu fiquei orando muito, pedindo uma mega, mano, palavra e mano, muitas vezes Deus usou, assim, Sim. sacou? Deus usou no sobrenatural e tal. Mas pregue, mano. E a Bíblia diz, né? Pregue em tempo e fora de tempo, mano. Pregue a palavra, exorte, ensine, aconselhe. Então, assim, mano, eu lembro que isso me marcou muito, mano, e até hoje me marca, assim, porque às vezes a gente quer uma parada muito especial de Deus pra gente obedecê-lo, mas tem coisas que ele já mandou a gente fazer, sacou? Então tiveram momentos realmente, mano, onde a gente se reunia pra orar, mano, e a gente jejuava, e às vezes a gente, em algum horário que não tinha aula, mano, a gente ia pra orar, e eu falando isso muito na humildade, mano. Eu lembro que tinha um professor que eu tinha aula com ele no segundo horário, e ele não era crente. E aí, mano, no primeiro horário eu não tinha aula, mano, aí eu ia, moleque, o primeiro horário inteiro com uma sala, e eu ficava orando por ele, mano. Ficava orando, e eu ficava tipo, moleque, eu vou entrar lá, mano, e moleque, eu vou falar fire, e a sala vai fazer assim, ó, vai ser cabuloso. E, mano, honestamente, isso não aconteceu. Não, moleque, eu ficava orando assim, mano, o bicho vai entrar de gesso, mano, eu vou levantar, eu vou falar, seja curado, Agora, e um Hadouken vai dos cair. céus, mano. E, mano, isso não aconteceu, mano. Isso não aconteceu com esse professor especificamente. Em outros momentos a gente viu milagres e coisas sobrenaturais acontecendo. Mas aí eu comecei a entender, mano, que a gente precisa orar e buscar. Deus, fala comigo, deixa eu ouvir sua voz pra eu ser usado. Mas tem coisas, mano, que ele já falou, sacou? E aí a gente precisa mais de fé do que ouvir. É que nem quando Moisés, ele tá de frente pro mar, assim, e aí, mano, o faraó tá atrás, querendo persegui-lo, e o mar tá na frente, aí ele, pô, o que eu vou fazer? Aí ele vai orar. Aí Deus vira e fala, diga o meu povo que marche, mano. Ele não fala, mano, né, mas diga o meu povo que marche, tipo assim, por que você tá orando, mano? Vai, velho. Você tem o cajado, bate na água, bora. Então, assim, eu acho que tem muito essas duas coisas. Então, assim, talvez, eu não sei se você que tá me ouvindo, você ainda não conhece Jesus. Mas, cara, não é tipo, será que Deus quer... Ele quer falar com você. Sim. Ele quer ter um encontro com você. Ele quer te conhecer, né? Que nem a menina, não sei se você tá vendo isso, menina do bosque, mas ele quer conhecer você. Ele quer que você conheça ele quer ter um encontro com você. Então, assim, ele já falou isso. Então, quando a gente age em fé e busca Deus, eu quero ouvir sua voz. Por mais que às vezes, e na maioria das vezes não vai ser do jeito que a gente quer, do jeito que a gente espera, mano, ele fala, ele orienta, ele direciona, isso, mano, é doideira demais, mano. É muito louco. E é massa essa parada da obediência que você falou. Eu gosto muito de pensar que a obediência é a linguagem de amor de Deus, assim. Amém, Quantas vezes a gente lê na Bíblia, eu tava lendo Deuteronômio esses dias, e aí tem lá uma parte em que Deus ele fala sobre as bênçãos, sobre a obediência, tipo, as bênçãos aos obedientes e as maldições aos obedientes. Véi, eu acho muito louco Deus descrevendo tudo, assim, tipo, tudo que vai acontecer com o obediente e tudo que vai acontecer com o desobediente, assim. Pra mim, quem fala isso é quem ama tal coisa. Então, tipo,
da forma que Deus descrevia ali através de Moisés falando com o povo, eu acho isso muito louco. E eu fico assim, véi, tá, caraca, como é que eu posso ser mais obediente com Deus? Saca? Tipo, se eu quero ter um relacionamento com ele, e eu sei que ele gosta da obediência, e agora eu tô mais lascado ainda, porque, tipo, acabei de ler essa passagem aqui. Então, assim, de que forma eu posso ser mais obediente com Deus em todos os âmbitos da minha vida, mas nesse sentido aqui que a gente tá falando mais dentro da faculdade, assim, saca? Será que eu sendo obediente a Deus, eu vou fazer os trabalhos de uma maneira mais excelente? Tipo, eu sendo obediente a Deus, eu vou tratar os meus amigos de uma forma mais excelente, de uma forma mais da hora, assim, sendo mais legal, saca? Porque uma parada que eu gosto muito também de mencionar é que, às vezes, a gente fica assim, pô, não consigo alcançar ninguém, tá ligado? Tipo, pô, Deus não me usa pra alcançar pessoas, não, e tal. Mas, às vezes, tipo, a pessoa só é chata, por exemplo. Assim, Exatamente, eu mano. acho que no momento em que a gente entende que ser obediente, às vezes, é saber tirar o orgulho dentro da gente de que a nossa personalidade é a melhor. E a gente deve ser, sim, uma pessoa até gente boa pra alcançar as pessoas. Porque, tipo, quando a gente é aquela pessoa mais durona, assim, que é ruim de fazer amigo, tá ligado? Tipo, mano. que se exclui às vezes. E a gente precisa se misturar com não crente, né, mano? Exatamente, a gente precisa estar sentado com essas pessoas. Véi, Jesus sentava com prostituta, meu filho. Pois Tipo, mano. Jesus sentava com aquelas pessoas. Eu lembro até hoje que no meu 4º ou 5º semestre, moleque, eu passava os intervalos não com os meus amigos da igreja, velho. Passava meus intervalos com, tipo, os moleques lá no bosque, pô. Eu tinha meus amigos dentro da sala e alguns deles, eles saíam, iam pro bosque e ficavam fumando lá. E aí eu ficava com eles, trocando ideia. E aí eles sempre me perguntavam, Rafinha, o que tu tá fazendo aqui? Tipo, eles perguntavam na real. E não era assim, pô, sai daqui, você é mó paia, tá ligado? Era tipo, véi, tu tem teus amigos, tipo, a gente tá perguntando na real, por que você tá aqui com a gente? Eu falava, véi, porque eu gosto de vocês, filho. Tipo, é isso, tá ligado? Eu quero estar aqui com vocês. Às vezes a gente se coloca num lugar muito de tipo, mano, pro meu brother conhecer Jesus, eu preciso chamar ele pra minha igreja, ou chamar ele pro Sparks. Mano, isso é totalmente massa. Tipo, você pode fazer isso, faça isso. Mas, mano, a gente precisa viver o evangelho é se misturar com gente, tá, mano? Jesus tinha cheiro de gente. Tanto que quando Judas trai ele e os guardas do templo vão até ele pra prendê-lo, eles precisam que Judas dê um beijo em Jesus pra mostrar quem ele é. Porque os guardas não sabiam quem ele era. Sim. Porque ele era do povão, sacou? Sim. Ele tinha cara de gente, ele tinha cheiro de povo, Isso sacou? é doido. Então ele não tinha Não, mano, ele tava no meio da galera. Então, assim, claro, não é pra você, que nem a Bíblia fala, né? Se sentar na roda dos escarnecedores e compactuar. Mas mano, pra você ser luz na vida da galera, mano, você precisa ser um bom amigo, mano. Exatamente. Você precisa ser um cara gente boa. Exatamente. Você precisa ser leve, mano. Eu lembro que uma vez, mano, eu achei isso muito engraçado. Eu estava no CEUB, mano. E aí eu entrei no elevador lá e entrou uma pessoa, mano, que ia nos Sparks e tal. Aí ela falou, Deus abençoe vocês, gente, e tal. Aí a galera, amém. Aí ela, tem que falar amém e glória a Deus, porque sem glória a Deus você não alcança a vitória. Mano, começou a falar na cara da mina assim, a mina, glória a Deus e tal. Aí, moleque, eu comecei a rir de nervoso, mano. Porque, tipo assim, às vezes a gente quer, mano, tipo, ser assim com a pessoa, sacou? E, mano, vai chegar o tempo dela, sei lá, mano, dar glória a Deus. Mas assim, até lá, mano, seja um cara massa, mano. Claro, sendo intencional, né? Exatamente. Ser um cara massa não salva ninguém. Mas ser um cara massa, você abre espaço pra que pessoas conheçam sobre Exatamente. Cristo, ouçam sobre Jesus. E é massa você pensar que, tipo, existem missionários, por exemplo, na China, que eles passam 3 anos sendo legais com uma família, porque lá, se por exemplo, eu te conheço, você é um cara chinês, e aí e eu já me apresento como cristão, você vai me denunciar. Então, assim, eu fui de vala, sacou? A estratégia dos missionários eu vou chegar em você, eu vou ser gente boa com você durante 3 anos, até você adquirir até eu adquirir sua confiança, tipo, e aí eu te falar que sou cristão e você não vai me denunciar. Porque aí eu vou começar a falar de Jesus pra você. E, tipo, essas estratégias não tem que ser só usadas na China ou na Coreia do Norte, tá ligado? Tem que ser usadas no CEUB, às vezes. Porque, muito assim, doido, você não... Assim, você não vai ser denunciado no CEUB. Tipo, cristão, tipo, você não vai morrer no CEUB. E é mais fácil ainda, sacou? Você tem que adquirir a confiança da galera e, velho, a galera vê que você é massa, a galera vê que essas coisas acontecem, e você, uma vez, chamar eles pro Sparks e eles falarem, pô, quero ver de qual que é essa. Principalmente quem tá na tua sala, né, mano? Exatamente. Você tá ali direto com eles, mano. Exatamente. Teve um testemunho, mano, que foi massa que você falou. Não foi especificamente no CEUB. Mas a gente, com a galera, a gente foi evangelizar numa batalha de rap. E a gente ia lá, toda vez que tinha essa batalha de rap, a gente ia evangelizar.
E aí, mano, a gente tava falando com uns grupinhos lá, a gente tava lá no meio da galera e tal. Aí tem uma hora que eu parei de um lado de um cara, assim, mano. Tava realmente descansando, não tava nem sendo intencional, só fiz uma Uhum. pausa, assim. Aí o bicho tava sentado, assim, eu tava em pé. Aí ele virou e falou assim, pô, mano, quer fumar um comigo? Ele tá falando de maconha, né? Uhum. Quer fumar um comigo? Eu falei, pô, mano, nem fumo mais, bota fé? Porque, né, antes Sim. de conhecer Jesus, eu fumava. Aí ele virou e falou assim, ué, mano, como assim? Eu falei, parei, mano. Aí ele, como assim tu parou? Aí eu falei, mano, se eu te contar, tu não vai acreditar, mano. Aí ele, fala aí, pô. Eu falei, mano, tu não vai... Ele me conta, pô. Eu falei, mano, mas tu vai ter que deixar eu terminar. Aí ele, beleza. Eu falei, mano, eu tive um encontro com Jesus que mudou minha vida, mano. Ah, bicho, mentira. Aí eu, ideia. Aí ele, não, como assim, moleque? Aí eu sentei do lado dele, mano. A gente conversou, mano, por uns 40 minutos, mano. Caraca. E aí, moleque, foi massa, porque enquanto eu ia falando, o bicho abaixando a cabeça, ele falando assim, mano, Não é eu possível. preciso disso, Caraca. mano. E aí, mano, eu orei por ele, a gente trocou uma ideia, mano. Então, tipo assim, como é importante a gente estar disposto a se misturar nesses lugares que, entre aspas, são esquisitos pra gente, sacou? Aham. São, sei lá, paias, sujos, mas na realidade, quando a gente tem consciência de quem a gente é em Jesus, né? Talvez já trazendo a questão do ruído, quando a gente escuta a voz dele, reconhece que a gente é filho dele, a gente é guiado, né? A Bíblia diz que, e Jesus falou, né? As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Uhum. Quando a gente reconhece quem ele é e a gente reconhece quem a gente é diante dele, isso não nos afeta, né? Sim. Até porque, se você for para pensar, o padrão dos judeus, dos fariseus era assim, se você é impuro, Rafinha, como exemplo só, você é puro, você é um menino bonito ali. Ah, Se você é impuro, eu não posso encostar em você, porque Uhum. senão eu fico impuro. sim. E aí eu fico sujo. Só que o padrão de Jesus, que se aplica a nós, é, mano, você pode até estar impuro, mas aquele que habita em mim é puro, é santo. Uhum. E aí quando eu encosto em você, a sua impureza não me afeta, mas a minha pureza te afeta. Sim. Então é isso que Jesus espera de nós, que a gente, mesmo em meio às pessoas impuras, a gente reconheça que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Perfeito. Então isso é muito doido, mano. Isso muito É doido. maluco. E como você mencionou das ovelhas, é legal a gente pensar na parábola, né, das 100 ovelhas e da que foi perdida, da que saiu da aprisco, que saiu por aí andando nos caminhos doidos. Pensando que Jesus é o pastor, Jesus indo atrás da ovelha, ela passava por todos os caminhos que a ovelha passou. Então, assim, é nesse momento que a gente tem que se colocar, às vezes, no lugar de Jesus. Tipo, se Jesus passava por esses caminhos para ir atrás daquela ovelha, por que a gente não iria também? Sim. Saca? Tipo, Jesus, a gente tem que olhar para os lugares e falar, velho, Jesus pisaria naquele lugar por quê? Para ir atrás de alguém? Ou, tipo, Sim. realmente para estar lá, compactuando com o que tá acontecendo? Então, é legal a gente olhar para as pessoas e para as ovelhas perdidas e falar assim, pô, eu quero ser igual Jesus e pisar naqueles lugares para ir atrás da ovelha perdida, sacou? Tipo, junto com Jesus. Porque Amém, ele mano. trabalha isso através de nós, né? Então, assim, eu acho massa a gente ter essa oração diária, assim, a gente acordar e falar com Jesus antes de ir pra faculdade, assim, de estar sensível, velho, à voz dele e ao que ele quer falar, porque a gente escuta muita coisa, velho. Tem muita oportunidade, tem muita informação, tem Muito, muita mano, coisa muito. dentro de sala, ou até mesmo quando a gente tá dentro da sala de aula, mas a gente tá assistindo Reel, sei lá, tipo, tá vendo alguma coisa. Às vezes a gente bota o fonezinho, bota o capuz ali, ó, e começa a ver coisas, sabe? Eu acho que existe uma intencionalidade que a gente é capaz de fazer, onde a gente ora e começa a lutar pra também escutar a voz de Deus nesses momentos. Mano, cabuloso, assim, você que tá ouvindo a gente, experimenta fazer isso, mano. Uhum. Todos os dias entrar na faculdade, no seu, onde você estiver falando assim, entrar nesse lugar falando assim, Deus, me usa, eu quero ouvir sua voz. Se você fizer isso com seu coração realmente desejando isso, mano, só essa oração genuína, mano, já vai mudar totalmente como a gente se porta, mano. Exatamente. Porque, mano, a gente é a Bíblia que o mundo vai ler, então, assim, a gente tem a Uhum. oportunidade de pregar e as pessoas ouvirem, mano. Pois é. Olha que doideira, mano. Isso é tão louco. Seja no simples, que nem você falou, seja no muito, mano. E as Uhum. oportunidades são gritantes, mano, às vezes. Sim. Eu lembro que uma vez eu comecei a orar isso, mano. E aí começou a aparecer umas pessoas chorando no seu perto de mim, mano. Caraca. E eu falei, mano, eu não vou... Mano, a pessoa, mano, é que aparecia chorando sozinha. Eu, não, mano, eu vou pregar o evangelho, mano. Eu vou falar. E eu parecia um louco. Eu falei, olha, licença, eu sei que você tá chorando e tal, mas... Eu não sei pelo que você tá chorando, mas eu queria falar de Jesus pra você. E a gente orava junto. E às vezes eram coisas simples, às vezes eram coisas sérias. Teve uma menina, ela chegou a ser líder no Sparks também. Eu não lembro o nome dela. Lembrei, o nome dela é Kemily. Uhum. E aí ela me contou que uma vez ela tava em sala de aula e o professor dela pediu pra todo mundo escrever um recado na sala, sem deixar o nome anônimo. E aí a gente ia distribuir e a galera ia ler o recado da outra pessoa. E aí, mano, ela falou que ela tava em sala, beleza, ela escreveu dela.
eu acho que era alguma coisa sobre Jesus, só que o primeiro recado que tiraram foi assim, eu odeio minha vida e quero me matar. Caraca. E aí o professor na hora, assim, deu aquele peso, assim, o professor virou e falou assim, alguém quer falar alguma coisa pra essa pessoa? E aí você pensa, mano, nessa hora, não, mano, vou ficar calado, vou orar. Mano, olha que oportunidade gritante. Absurdo. E aí ela falou que ela levantou e começou a pregar o evangelho, mano. Começou a falar de Cristo. Que Cristo tinha um propósito na vida daquela pessoa. Então, tipo assim, eu falei, caraca, moleque, que absurdo. Só que aí também tem outro lado, né? A gente não precisa orar a Deus. Faz o meu professor fazer uma dinâmica com um papelzinho Sim. pra rolar isso. Não, mano. Que aí eu vou. Use as oportunidades, Sim, sacou? exatamente. É um lanche que tu vai chamar um cara pra sentar com você, enfim. E eu até ouso dizer, mano, que quem vai nos Sparks precisa ter essa visão. Eu não tô querendo fazer uma revolução no Sparks, mas assim, ter essa visão que é quase como se o Sparks não fosse um clubinho, é quase como se ele fosse uma base missionária. Sim. Dentro do CEUB, sacou? De tipo assim, eu não tô indo lá pra sentar e receber e ouvir uma pregação. Eu tenho isso na minha igreja, sacou? Você tem a sua igreja. Se você não tem, você deveria ter a sua igreja pra isso. Não, mano, mas eu tô indo lá pra, tipo, mano, como é que a gente pode pregar o evangelho? Como é que a gente pode ser útil no CEUB, sabe? E quem não conhece Jesus, mano, cara, esse é o lugar pra você conhecer a Cristo, dentro do CEUB. Sacou? O Júlio ainda não tem uma igreja, mano, vai nos parques, conhece Jesus. Depois eles vão te indicar um lugar massa pra você ir perto da sua casa, sacou? Perfeito. Então, assim, e é o que você falou, né? Jesus quer falar com a gente, pra gente ser usado pra ele na faculdade. E ele quer falar com a galera que tá ali na faculdade, que ainda não conhece ele. Perfeito. Julião, mano, muito junto. bom esse tempo com você. Pra quem não sabe, o Júlio vai estar com a gente, falando de novo, né, no dia 29, pregando sobre ruídos, como ouvir a voz de Deus. Ele vai estar com a gente lá no CEUB. Vai ser uma honra te receber. Vai ser massa. Esse podcast vai sair depois, então tenho certeza que foi incrível essa quinta-feira. Foi massa. Então, é isso, velho. Tamo junto, mano. Muito Deus obrigado. abençoe. Valeu, Rafinha. Galera, dos Sparks. Não esquece de compartilhar, deixa o like, se inscreve aí no nosso canal, que o InShock vai voltar mais vezes, então você já fica atento para mandar para todos os teus amigos, viu? Tamo junto, fiquem ligados em todas as informações. Valeu. Ixi, o Roskin pediu para fazer uma coisa. Quer que eu faça a saída aqui? Caraca, um podcast, mano. Não, e aí? De boa? Eu ouvi de primeiro mundo ali, pô. Já tá aí. Tu tava aqui? Tava aí, Caraca, velho, nem vi. E aí, Barguinhos? Tá de boa, Você mano? tá bem, velho? Tá de boa? Que bom. A gente invadiu aí, velho. É isso, mano. Invadimos pra gravar. Holy Land ainda, cara. É isso, galera. Tamo junto. Se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilha com geral, com teus amigos que são cristãos e principalmente os que não são cristãos, para estarem presentes com a gente no Sparks. E tamo junto. Vejo vocês lá.